Eu sou o Thiago Fonseca e tá começando mais um vídeo nesse nosso canal lindo e maravilhoso. Nesse vídeo eu quero te falar o seguinte: se você seguir as 5 coisas que eu vou falar nesse vídeo, você nunca mais vai ser pobre na sua vida. Se você começar a fazer essas 5 coisas hoje, você vai ter uma mudança de vida extraordinária. Você não precisa ter dinheiro no banco, você não precisa ser o mais bonito ou mais bonita, você não precisa ser o mais inteligente, nada disso. Siga essas 5 coisas que qualquer pessoa consegue fazer, porém você precisa estar disposto a seguir essas 5 coisas até o final. Eu fiz essas 5 coisas e mudei de vida. Centenas de milhares de outras pessoas fizeram essas 5 coisas e mudaram de vida. E outra coisa, essas 5 coisas que eu vou te falar são coisas que todo rico fez e que se você fizer, a sua vida vai mudar. A pobreza, ela é transmitida geneticamente de pai para filho. Então pensa o seguinte: quando você é criança, o teu pai e a tua mãe, eles repetem infinitas vezes pra você: meu filho, esse negócio de dinheiro não traz felicidade, dinheiro é o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Meu filho, pelo amor de Deus, que adianta ser rico, mas ser bandido? Eles mostram pra você e falam pra você que a riqueza é uma coisa extremamente ruim, que a riqueza é maligna. E a partir desse momento eles começam a transferir de pai pra filho. O seu avô falou isso, seu bisavô falou isso, e eles vêm transmitindo essa informação. Cada vez mais você vai sendo jogado pra longe daquilo que poderia mudar a sua vida, que é a prosperidade. A partir de agora você tem que entender que isso é bom, isso é possível e tá ao teu alcance. Outra coisa, tem muita gente que vive falando: dinheiro faz dinheiro, pra você poder... beleza, você é rico, pra você é mais fácil. As pessoas acham que pra elas poderem mudar de vida, elas precisam ter dinheiro. O que muda a sua vida não é o dinheiro, é o conhecimento. Começa a fazer uma retrospectiva. Eu queria que você pesquisasse todas as pessoas que ganharam na Mega Sena e você vai se surpreender com a quantidade de pessoas que voltaram a ser pobres depois disso. Teve um caso muito curioso de um cara que foi na TV. Vou pedir pro editor passar algumas imagenzinhas enquanto eu tô falando aqui, porque senão vai dar problema com o direito autoral se eu passar o vídeo inteiro. Mas esse cara que você tá vendo aí, ele ganhou mais de 30 milhões de reais. E esse cara hoje é um flanelinha. Ele conseguiu gastar tudo, absolutamente todo o dinheiro dele. E tem outro caso, inclusive de um amigo meu, ele me contou esses tempos atrás. Esse amigo meu tem um irmão, e o irmão dele começou a trabalhar num negócio bem diferente, num empreendimento bem diferente. Ele trabalhou durante 4 anos nessa parada, e depois dele ter trabalhado nisso, ele ganhou uma bolada por esse trabalho, que ele acreditou muito. Ele ganhou mais de 2 milhões de reais de uma única vez. Pensa o seguinte: pra quem é um grande empresário, faturar 2 milhões de reais não é uma coisa surreal, mas pra quem nunca ganhou 2 milhões de reais é muita grana. É mais do que o prêmio do Big Brother. E esse cara ganhou 2 milhões de reais e ele conseguiu torrar esses 2 milhões de reais em 2 meses. Então não é o dinheiro que vai mudar a sua vida, é o conhecimento. Você precisa mudar suas crenças a partir de agora. E a próxima coisa sobre crenças que eu quero te falar é o seguinte: mude a expressão "não posso" pra "como eu posso ter isso?". Quando alguém fala pra você: caramba, olha que carro legal, fala: isso é louco, eu não posso ter esse carro aí não. Caramba, falando: olha aquilo ali, imagina a gente viajar pra tal lugar, imagina a gente viajar pra Espanha, imagina a gente dar uma volta ao mundo. Isso é louco, a gente não consegue fazer isso não, cara. Ao invés de falar "eu não posso, eu não consigo", você tem que pensar: como eu posso ter isso? O que eu preciso fazer pra ter isso? O que é necessário pra que eu alcance isso? Ao invés de colocar uma barreira, se faça uma pergunta, porque são as perguntas que mudam o mundo e não as respostas. Ao invés de você se contentar e falar: opa, eu não consigo, não. O que eu preciso fazer pra chegar lá? O que eu preciso saber e aprender pra poder chegar lá? Mude essas crenças e você vai estar pronto então pra ir pras próximas 4 coisas que eu vou te falar agora. E antes da gente ir pro nosso vídeo, já se inscreve no canal. Por quê? Porque tá saindo vídeo com muita frequência aqui. Cada vez que eu postar um vídeo, você vai receber em primeira mão tudo que eu tô postando. Então já se inscreve no canal e já deixa aquele like lindo e maravilhoso. Por quê? Porque quando você deixa o like, o YouTube ele recomenda para mais pessoas. Recomendando para mais pessoas vão assistir esse vídeo e mais pessoas vão ser transformadas por esse conteúdo que também tá mudando a sua vida. Então já se inscreve e já deixa aquele like lindo e bora pro vídeo. A segunda coisa que você precisa entender: pare de trabalhar pelo dinheiro. Por quê? Quando você começa a trabalhar pelo dinheiro, você se comporta como um funcionário. Então como é que funciona a partir de agora? A partir de agora você precisa encontrar bons professores. E esses professores, normalmente eles estão em grandes empresas. A maior parte das pessoas pobres, elas não têm amigos ricos e bem-sucedidos. Onde é que você vai encontrar essas pessoas? Essa pessoa normalmente vai ser o seu patrão. Normalmente essa pessoa vai ser alguém que você vai trabalhar para ela. A partir de agora você precisa encontrar uma dessas pessoas e trabalhar para essas pessoas, mas não pelo dinheiro. Você tem que parar
de trabalhar pelo dinheiro e começar a trabalhar pelo conhecimento, pelo aprendizado. Pensa o seguinte, se eu tiver a oportunidade de trabalhar com essa pessoa e absorver e aprender com ela tudo o que ela fez, todos os segredos do sucesso, basicamente eu vou ter a oportunidade de fazer uma imersão, uma mentoria com essa pessoa, porque ela vai me transmitir todo o conhecimento necessário para eu ser alguém como ela é. E através da observação, através das palavras que saem da boca dessa pessoa, você vai ter a oportunidade de aprender. Agora, se você for um colaborador, simplesmente se comportar como um colaborador, você vai trabalhar pelo salário. E quem trabalha pelo salário se transforma numa pessoa medíocre que só pensa naquele pouquinho no final do mês e não consegue enxergar todas as coisas boas e incríveis que tá absorvendo ao longo dessa jornada. Então, a partir de agora, pare de trabalhar pelo salário. Olha que coisa louca que já aconteceu comigo. Há alguns anos atrás, há uns 13 anos atrás, mais ou menos, 12, 13 anos atrás, há uns 13 anos atrás eu trabalhava numa empresa de confecção, fazia roupas infantis. Eu trabalhei como infestador de tecido e eu trabalhei também como auxiliar de almoxerifado. Cara, era um trabalho bem pesado assim, eu andava pra cima e pra baixo, no outro eu carregava muito peso. E eu queria ser o quê? Eu queria trabalhar como modelista. Modelista é o cara que faz o modelo das roupas que o cara vai vir cortando depois pra transformar tudo isso em peças de roupa. O modelista é um dos caras que mais ganha dentro de uma confecção. Eu acredito que o modelista hoje vai ganhar aí uns 8, 10 mil reais. O modelista ganha muito bem. E eu queria ser um modelista. Só que eu não tinha dinheiro pra poder pagar o curso de modelista. Mal eu sabia que se eu tivesse falado para as pessoas que eu toparia trabalhar de modelista de graça, olha, eu quero ser um modelista, eu vou ser o melhor modelista que vocês já viram, e eu topo, nem que for depois do turno, eu vir aqui para poder aprender tudo sobre modelista, eu vou trabalhar de graça para vocês, eu vou dar o meu melhor aqui, porque eu quero ser o melhor modelista que essa empresa já viu. Se eu tivesse feito isso, com certeza eu teria aprendido de graça, sem ter que pagar um curso, mas eu não tinha dinheiro para poder pagar o curso, e eu não virei um modelista, e se eu tivesse feito isso, eu teria pulado muitas etapas. Mas a gente, ao invés de pensar em trabalhar pela profissão e adquirir o conhecimento, a gente quer trabalhar pelo salário. A gente prefere fazer um curso do que trabalhar de graça para alguém para poder absorver esse curso que a gente ganharia dentro da própria empresa. Então muda a tua mentalidade, para de trabalhar pelo dinheiro. Quem trabalha pelo dinheiro não consegue ver as grandes coisas e o grande aprendizado que a vida dá. Entenda o seguinte, tira o dinheiro da tua visão e o dinheiro vem pro bolso. A sua maior prioridade a partir de agora deve ser o aprendizado, aprender com quem já fez, aprender com quem chegou lá. A partir daí você vai ter um conhecimento extraordinário que vai te colocar no próximo nível. Terceira coisa é a diferença entre ativo e passivo. Quando eu não entendi essa diferença entre ativo e passivo, a minha vida ela basicamente não saía do buraco. Como assim, Thiago? Entenda o seguinte, o que é um passivo? Passivo é alguma coisa que não vai contribuir para nada. Simplesmente é algo que tá ali para consumir o teu dinheiro. Então pensa o seguinte, se eu compro um tênis, se eu compro um carro, esse carro ele é um passivo. Se eu compro um carro para poder trabalhar com Uber, esse carro se transforma em um ativo. Porque ao invés desse carro só consumir os meus recursos e o meu dinheiro, esse carro começa a me dar dinheiro a partir de agora. Então, uma coisa pode ser um passivo e você pode transformar essa coisa num ativo. Por exemplo, uma casa. Uma casa pode ser um passivo. Se eu compro uma casa simplesmente para eu morar, ela é um passivo. Se eu compro uma casa para poder alugar ou para vender, essa casa se transforma em um ativo. Você tem colocado o seu dinheiro em passivos, ou seja, coisas que só gastam o seu dinheiro e só consomem teu dinheiro, ou você está colocando o seu dinheiro em coisas que fazem mais dinheiro. Pessoas ricas entendem isso, elas começam a colocar o dinheiro delas em lugares que geram mais grana, geram mais receita. E a maior parte das pessoas ricas, elas construíram todo o seu império através de uma coisa chamada empreendedorismo, vendas. O grande segredo está em você vender. A partir de agora, comece a transformar o seu dinheiro em ativos. Pegue o seu dinheiro e transforme ele em coisas que vai te gerar ainda mais receita. Pare com essa parada de quando você pega o dinheiro, você gasta tudo. É isso que acontece com todo mundo que recebe uma bolada. Pessoas que são mentalmente ricas, essas pessoas entendem que esse dinheiro é simplesmente um passaporte para algo muito maior. Mesmo que seja 5 reais. 5 reais é um passaporte para eu ter 50. 2 milhões de reais é um passaporte para eu ganhar 20 milhões. 20 milhões de reais é o passaporte para eu ganhar 200. 200 milhões é o passaporte para eu ser um bilionário. Ou seja, o dinheiro é um passaporte para você ter mais dele. E não simplesmente eu vou pegar esse dinheiro e vou torrar tudo. Muda a sua mentalidade sobre transformar passivos
em ativos a partir de agora. A quarta coisa que você precisa mudar de uma vez por todas é o empenho. Uma pessoa normal, ela trabalha das 8 às 6. Ela acorda ali 6 horas da manhã. Aqueles que moram mais próximo do trabalho acordam um pouco mais tarde. Aqueles que moram longe acordam um pouco mais cedo. Mas ela normalmente cumpre uma carga horária das 8 às 6. Eu vou revelar uma coisa pra vocês aqui, ó. Presta muita atenção. Sabe que horas são agora? Eu vou mostrar pra vocês que horas são agora. Presta muita atenção. Agora são... Você consegue ver o horário aí? Agora são 23h45. Agora são 11 horas da noite, faltam 15 para meia-noite. E eu tenho uma meta de gravação de vídeos diária. E eu não tinha cumprido a minha meta de gravação diária. Esse estúdio que você tá vendo aqui, ele é na minha casa. Eu tenho um estúdio na minha casa e outro estúdio lá na Mundo Pictures, minha empresa. E eu tô gravando aqui na minha casa esse vídeo porque eu tenho uma meta diária de vídeos que eu preciso gravar. Se eu não gravar esses vídeos, eu não posso levar isso pra amanhã. Se eu trabalhasse pra alguém, pô, mas é 6 horas da tarde, pô, eu quero que se dane. Amanhã eu gravo e o fulano que aceite isso aí, porque, pô, não tá certo, né, cara? Mas isso aqui tem a ver sobre o Thiago, é sobre quem o Thiago é sobre onde o Thiago quer chegar. Se o Thiago quer chegar no próximo nível, se ele quer chegar em lugares que ele jamais alcança, que ele imaginaria chegar, ele precisa fazer coisas extraordinárias. Então o teu empenho vai determinar onde você vai chegar. Quais são as ações que você tá fazendo? Você é alguém que aceita trabalhar só das 8 às 6? Ou você é alguém que paga o preço, independente do que aconteça? Tem um livro que eu tô lendo que eu recomendo pra vocês lerem, se chama A Última Flecha. Esse livro, A Última Flecha, ele me ensinou algo muito poderoso. Entenda o seguinte: se você não estiver disposto a atirar todas as suas munições, a tirar a sua última flecha, a dar até a tua última gota de suor, até o último resquício de energia que tiver no teu corpo, você não está preparado para o sucesso, aquele sucesso estrondoso. Então, pague o preço, se empenhe como ninguém, se dedique como ninguém, seja o primeiro a entrar, seja o último a sair. Enquanto todo mundo tá dormindo, você tá lá, parado, leia, andando, ouça, mas nunca pare de aprender. Busque o conhecimento como alguém que precisa do ar para poder respirar. Busque o teu sonho como alguém que precisa do ar para poder respirar. As pessoas têm parado no meio do caminho e acham que vão conseguir coisas extraordinárias. Quando você ouve alguém de sucesso falar assim, nunca desista dos seus sonhos. Ah, mas que frase clichê, mas é porque todo mundo desiste. É porque todo mundo desiste do seu sonho. E por você desistir do seu sonho, é porque você não realiza ele. As coisas vão dar errado várias vezes no meio do caminho, mas o que você faz para poder se levantar? Essa é a grande questão. O empenho, a energia, a força de vontade, a garra que você bota nessa parada. Se você buscar os seus sonhos, se você buscar o sucesso, se você buscar a riqueza como o ar que você respira, eu não tenho dúvida que você vai alcançar. Por quê? Porque você vai assistir esse vídeo, você vai assistir outro, você vai assistir 3, você vai assistir 4, você vai assistir 5, você vai assistir 10, você vai ler livro, você vai fazer o que for necessário para você poder chegar. Você tem uma pergunta na sua cabeça: o que eu preciso fazer para poder enriquecer? E você não vai descansar enquanto você não encontrar a resposta. Esse é o empenho. E as pessoas têm desistido no meio do caminho. E eu vou te falar agora qual que é a quinta coisa. O risco, ele tá intimamente ligado com a vida de quem quer enriquecer, sabe por quê? Porque se eu tenho risco, tira o S, e aí tá a palavra rico. Para você ser rico, você precisa aceitar o risco. O que é risco, Thiago? É você entender que o erro é necessário. É você entender que nem tudo vai dar certo. É você entender que a segurança é a maior inimiga daqueles que querem viver coisas extraordinárias. Por quê? Porque nessa vida, a última coisa que está assegurada para você é que você vai ter uma vida extraordinária. Aqueles que quiserem ter segurança terão uma vida ordinária. Ou seja, se você quer segurança, se contente com a média. Se você quer segurança, se contente com algo medíocre. Se você quer viver coisas que ninguém viveu, você tem que estar disposto a fazer coisas que ninguém fez. E é aí que está o grande segredo que eu vou te explicar agora. Novas ações produzem novos erros. Todas as vezes que você tentar fazer uma coisa nova, você vai errar. Por quê? Porque você não sabe. Se você não sabe, a probabilidade de você acertar de primeira é muito grande. É o seguinte, se eu tenho um número da Mega Sena, eu vou acertar toda vez. Se eu não tenho o número da Mega Sena, é claro que eu vou errar. A vida é uma grande Mega Sena. Você não sabe ao certo quais são os números que vão te levar. E você precisa ir testando até uma hora que você encontra. Thomas Edison descobriu 1000 maneiras de não fazer a lâmpada, até que ele percebeu uma que deu certo. Quando você tenta coisas novas, você erra. E o erro produz uma coisa, o que? Experiência. O erro produz a experiência. E a experiência produz o que? A sabedoria.
E o que é sabedoria? Sabedoria é saber o que fazer diante de todas as situações. Entenda o seguinte, a vida traz várias provas. Quando eu não sei a resposta, eu reprovo. Mas a partir do momento que eu reprovei, eu já sei a resposta agora. E a vida me traz esse teste de novo. E aí eu coloco a resposta certa. E eu passo para a próxima fase. Quando eu tenho várias respostas certas de várias provas da vida, eu me torno alguém sábio naquela direção. E a sabedoria produz uma coisa chamada riqueza, prosperidade. Então, entenda o seguinte, a primeira coisa é você acreditar que você pode, acreditar que a riqueza é algo possível e a prosperidade está ao teu alcance. Entenda a diferença entre ativo e passivo. Comece a colocar o seu dinheiro em coisas que vão multiplicar ele, não simplesmente gastar e fazer com que ele desapareça. Terceira coisa, nunca trabalhe pelo dinheiro. Ao invés de trabalhar pelo peixe, trabalhe para alguém que te ensine a pescar. Quarta coisa, tenha empenho, seja o primeiro a entrar e o último a sair, independente do que acontecer. Não se contente até você alcançar o seu objetivo. E quinta coisa, aceite os riscos. O risco vai te levar a lugares que o cara que está buscando a segurança jamais vai alcançar. Busque essas 5 coisas, entenda essas 5 coisas e não descanse enquanto você não fizer, e não descanse enquanto essas 5 coisas não fizerem parte de quem você é. Se você seguir essas 5 coisas, eu não tenho dúvida que você vai ter uma vida extraordinária. O primeiro passo para a gente ser rico é ter uma mentalidade rica. E a riqueza do nosso bolso acompanhar a riqueza da nossa mente é só uma questão de tempo.